Cadê, minha ilustríssima Marina? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Olha esse filtro. Ah. Ai, que sábado à tarde mais bacana. Deixa eu achar um outro filtro aqui que eu não pareça tão artificial. Ah, esse aqui melhorou. Ajeitar as cabeleiras. Hoje nossa live é de sábado, mudou um pouquinho aí, né? Sim, Deixa eu só verdade. encaminhar para algumas pessoas aqui. Tem mais? Vamos ver aqui. Quem será que pode ser aqui? Joia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sai do Cantinho e Dança. Estamos esperando a nossa convidada. Oi, Thalira! Que legal! Sai do Cantinho. Ué, caiu aí ele? Agora voltou. É um canal onde a Marina fala para deficientes físicos, principalmente cadeirantes. Então, a gente tem todo um movimento com lives, com convidados e para trabalhar e para falar dessa questão da inclusão social através da dança, através do movimento. Então, é um trabalho muito lindo e surgiu por conta da dor que a Marina teve, né, Marina, de se sentir excluída das atividades físicas Sim. na escola. Então, ela quer que todos saiam do cantinho e dancem e se movimentem. E o projeto dela é, a princípio, né, o presencial lá em Sete Lagoas, para dança para cadeirantes. Mas enquanto o projeto não sai lá, a gente faz as lives por aqui, né, Marina? Né? Sim. Tem todas as lives gravadas aqui no Instagram e tem também no YouTube. A gente sobe elas lá. E tem live da Marina dançando, tem live da Marina fazendo apresentações. Teve uma apresentação de Dia das Mães, né? Foi muito linda. E Sim. agora, diversos convidados, né? Tem o professor que vem cada 15 dias. Ai, a nossa convidada já veio! Boa tarde, Lu. Tarde, Lu. Tudo Oi, bem? vocês? Tudo É um bem? prazer imenso ter você conosco, Lu. Ai, que bom! Para mim também é. Que Um alegria. prazer imenso ter você conosco. E a Lu hoje vai trazer um tema bem interessante, que é falar sobre a educação, né, Lu? Essa questão, Sim, a educação especial. como que é isso, como que funciona, como que a gente pode aumentar e melhorar sempre essa busca, né? Tanto para quem é a, a pessoa que vai utilizar, como para quem é o responsável por essa pessoa, né? No sentido de pais ou avós, né? Ou tutores. Então, a gente traz essa convidada hoje. Então, dúvidas, perguntem, que ela está aqui, né? Vai ser um bate-papo bem gostoso. E a gente vai fazer o possível para tirar todas as dúvidas ao vivo. Sim. Podemos passar a palavra para a Lu? Você quer apresentar a Lu, Marina? Sim, podemos passar a palavra para ela. Muito obrigada, viu, Lu, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Marina. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz e satisfeita, porque é um tema que me apaixona muito. Eu gosto muito dessa temática. Trabalhei muitos anos com ela. No momento, não estou trabalhando diretamente com educação especial, mas foram muitos anos da minha vida dedicados à educação especial.
Então eu falo desse tema com muito carinho, com muita saudade, inclusive. Ó, Ai, que bom, com muita satisfação, né, Lu? no caso, para você como professora, né, Lu, o desafio deve ser muito grande em relação a uma educação mais normal, assim, tradicional, não sei que termos que a gente usa nesse caso. Mas também o desafio é maior, mas todas as pessoas que eu conheço que trabalham com educação especial falam que o retorno também é maior. Ah, sim, é muito grande. Assim, a minha experiência na educação especial, ela não foi exatamente dentro da sala de aula. Quando eu comecei a atuar na educação especial, eu tinha deixado a sala de aula. Eu fui professora por muitos anos e eu, hoje em dia, atuo na superintendência de ensino. Então, a minha Legal. experiência na educação especial foi no sentido de acompanhamento e avaliação de alunos da educação especial na escola regular e orientação aos professores também da Que escola legal. regular para fazer a inclusão desses alunos, né? Eu percebo que, historicamente, nós já caminhamos bastante, evoluímos bastante nessa questão da inclusão, mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer, né? É um processo. A gente avançou Uhum. bastante e precisamos avançar muito mais ainda. É um processo longo e árduo, né, Lu? Eu me lembro, inclusive, que quando, na minha trajetória da superintendência de ensino, a Marina foi um dos casos que chegou para mim. A mãe da Marina, a Marina estava matriculada numa escola e a escola estava com um pouco de dificuldade nessa questão da inclusão mesmo. E aí, Então você acabou me assistindo e eu nem sabia. exatamente, a Marina ia trocar de escola e aí a Rosana, que é a mãe da Marina, veio conversar e tal, pedir Que indicação bacana. de escola que tinha uma proposta mais inclusiva, né, Marina? E, inclusive, Sim, a sim. Marina concluiu o ensino médio numa escola regular, né? Com esse campo Sim. de inclusão, muito legal. Que bacana. Acabou que ela me acompanhou e eu nem sabia, tá vendo? Viu? Acabei sabendo disso agora. Que show. Ah, mas E, que bom e na você ter tua. acompanhado também a minha trajetória, Lu. E hoje está aí essa moça independente, né, autônoma, fazendo várias coisas diferentes, se desafiando todos os dias, né, Marina? É muito gratificante ver. É. Tem alguns desafios que a gente ainda não consegue, mas chegamos lá. Aos Exatamente. pouquinhos, aos E uma pouquinhos. coisa, E fale, Lu, fale. Lu. Eu ia perguntar assim dos desafios, né? Mas aí fale no teu. uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim, da gente falar, é que, ao longo do tempo, a nossa legislação educacional, ela foi evoluindo devagarzinho, assim, engatinhando, mas já tivemos vários avanços, né? E um que toda vez que eu converso sobre educação especial, eu gosto de citar e eu gosto de lembrar, é que até uma década mais ou menos atrás, né, pouco tempo, até 10 anos atrás, existia na nossa legislação brasileira uma coisa assim que me envergonha profundamente, que é a terminalidade específica. Terminalidade específica era o seguinte: o aluno que tinha deficiência, a gente está aqui falando mais da deficiência física, mas nesse caso da deficiência intelectual. O aluno que tinha deficiência intelectual, quando ele concluía o ensino fundamental, a antiga oitava série, a escola podia dar para ele um certificado de conclusão com terminalidade específica. O que era isso? Significava que a vida acadêmica desse aluno tinha acabado ali. Ele concluía o ensino fundamental e pronto. Ele não tinha o direito de ir para o ensino médio, ele não tinha o direito de cursar o Olha ensino. isso. A vida acadêmica dele acabava ali. Eu acho isso um absurdo tão grande, porque quem somos nós
professores, psicólogos, médicos, qualquer um de nós, para dizer que um ser humano chegou no limite daquilo que ele pode aprender, né? Hoje a gente tem visto aí os alunos com deficiência, pessoas com deficiência, chegando nos níveis mais elevados da educação, ensino superior, mestrado, doutorado, enfim, tudo aquilo que é possível, que é de direito delas. Então, eu gosto de lembrar que isso não tem muito tempo, até uma década atrás existia, e com a evolução da nossa legislação, graças a Deus, essa barbaridade não existe mais, isso acabou. Então, assim, um dos avanços que eu gosto de sempre lembrar é esse, né? Que as pessoas com deficiência hoje, elas têm direito e estão cada vez mais cursando os níveis mais elevados de ensino. Eu acho isso, assim, muito importante da gente divulgar. Isso é um ganho, conquista e é um avanço muito grande. E eu acredito assim, né, Lu, que a questão da internet, né, as mídias sociais, elas colaboram muito para isso. Porque ela dá voz para as pessoas, né? Então, o que antes a gente nem tinha ideia do que acontecia, hoje a gente fica sabendo de forma quase que instantânea. E aí, movimentos como o da Marina, eles não ficam só com a Marina e ali em volta da Marina. Eles tomam proporções imensas, né? A Marina tem seguidores a nível Brasil inteiro. Então, Verdade. assim, né? Na verdade, Marina, pessoas que curtem o trabalho, pessoas que apoiam o trabalho, né? Ela já fez lives com pessoas, né, de várias regiões do Brasil, e isso mostra o quanto que favorece, às vezes, de você exigir uma alteração numa lei. Porque, e isso eu já trouxe em várias lives, uma coisa é você criar eventos e leis e regras. Pessoas, a gente brinca aqui, né, dos andantes e dos cadeirantes, né? De pessoas andantes criarem regras ou leis ou benefícios para cadeirantes. Só que eles nunca andaram um dia inteiro numa cadeira, né, Marina? Até a gente queria fazer esse movimento para o Sr. Luciano. Um dia de cadeira, para você ver como é a dificuldade de coisas simples, de ir no banheiro, de subir numa cama, de sentar num sofá, de entrar num carro, de andar numa rampa sem cair, né? Subir no meio-fio, andar numa calçada estreita com poste no meio da rua, né? Então, assim, tua vaga de estacionamento tá ocupada. Então, são N detalhes que só sabe quem teve naquele lugar. Ou quem tem muita empatia por isso, né? Então, que nem você, Lu, que trabalhou com esse tipo de situação, teve que ter essa empatia, esse olhar mais focado nessa situação para ver realmente o que essa criatura precisa, né? Eu falo criatura no sentido da criação divina, né? Porque às vezes eu falo aqui em casa para a Heloísa, né? O que tu precisa, minha criatura linda? Porque ela quer alguma coisa que só ela sabe o que ela quer. E a gente não consegue adivinhar se ela não mostrar para nós. E a mesma coisa com as pessoas deficientes. Como que a gente vai saber o que eles precisam se a gente não chega junto, não tá junto, não acompanha? Né? Você mesma falou, eu acompanhei a Marina na evolução dela. Eu acompanhei a mãe da Marina. Então, é um envolvimento que te traz a experiência de dizer assim, não, uma pessoa com deficiência X precisa de tal situação, de tal apoio. Pessoa com uma deficiência Y vai precisar de outro apoio, não é colocar todo mundo no mesmo saco e tá, essa solução é para todo mundo, que não é, né? É verdade. Com a mesma deficiência, uma pessoa precisa de algumas adaptações e outra pessoa com aquela mesma deficiência, aquelas adaptações já não funcionam, já não resolvem, né? Então, assim, a é tão individualizada, a gente tem que analisar cada caso, cada situação é única, cada pessoa é única, né? Coisa que eu acho importantíssima é isso que você falou.
quem pode nos dizer disso? A pessoa, né? Ela é que pode dizer o que é necessário para ela, quais são as adaptações que ela necessita. E a partir daí, do lugar dessa pessoa, é que a gente está do outro lado, vai tentar fazer as adaptações que ela necessita acontecerem. Mas quem pode nos dizer é a pessoa que necessita das adaptações. Não tem outra pessoa que saiba disso, né? Por mais conhecimento que a gente tenha na área e que ainda não é o suficiente, mas quem pode nos dizer disso são pessoas, né? Por isso, quanto mais esclarecer, quanto mais movimento, mais essas pessoas vão ser ouvidas, né? Então, um dos motivos da gente estar fazendo live, trazer convidados de diversas áreas, é mostrar que sim, é possível, né? Você tem direito, você tem condições, né? Que você, agora que eu vou te falar, Lu, eu disse assim, como, né? Você falando, minha cabecinha, como a pessoa não poder fazer um segundo grau, não fazer uma faculdade, não poder... como? Assim, né? Quem pensou isso? É recente na nossa história da educação. Né? Então, assim, a gente evoluiu e tem evoluído, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Gatinhando. Que bom, como o que você mesmo coloca, que bom que hoje a gente tem as mídias sociais aí a nosso favor para fazer com que isso aconteça numa velocidade maior até do que acontecia um tempo atrás, né? Então, esse movimento, esse processo. E uma coisa que eu sempre gostava de me encontrar com os professores, né, com pais de alunos com deficiência, e que a gente sempre conversava, era no sentido de a escola, até um tempo atrás, ela não era inclusiva. Hoje ela é, e ela ainda precisa melhorar nesse aspecto, mas a gente já tem escolas inclusivas, né? Que bom, graças a Deus. Mas, assim, até um tempo atrás, a gente garantia o acesso dos nossos estudantes com deficiência à escola. Mas a gente não garantia a permanência. Por quê? Porque não tinha as adaptações que esses estudantes necessitavam. Então, o que acontecia? Eles iam sendo reprovados, cada vez mais desestimulados, até que eles desanimavam e saíam da escola. Então, percebeu ao longo do tempo, não basta garantir o acesso da pessoa com deficiência. A gente, além de garantir o acesso, tem obrigação de garantir a permanência e, além de garantir acesso e permanência, a gente precisa garantir um percurso com qualidade. Por quê? Para garantir que esse estudante consiga chegar aos níveis mais avançados de ensino, se assim ele desejar, né? Então, a gente precisa pensar em que para garantir esse percurso escolar com qualidade? Em garantir todas as adaptações que esse aluno precisa, né? De acordo com as potencialidades que ele tem e de acordo com as dificuldades que a deficiência que ele tem também traz para ele, né? Eu penso que a escola precisa focar, precisa ter conhecimento das dificuldades, precisa, né, estar atento a isso aí, mas focar muito nas potencialidades. Às vezes a gente foca nas dificuldades e esquece que tem potencialidades mil que estão ali escondidinhas e que só precisam ser realçadas, só precisam ser reforçadas, né? Na tua fala, eu lembrei na escola que meu filho estudava, em Curitiba, ele tinha um colega que era deficiente físico. E aí eu perguntei para a professora como que fazia, né, a avaliação dele, porque eu sou muito curiosa, né? Às vezes eu faço umas perguntas para a Marina, eu digo, a Marina não fica brava comigo, mas é curiosidade, né? E aí eu pergunto, como que faz a avaliação se ele não tem a coordenação motora normal, né? Mais debilitada e tal. E aí essa professora falou assim, olha, Liliana, no começo a gente ficava com ele a tarde toda fazendo a tal da avaliação, era estressante, ele ficava nervoso, errava tudo, enfim. Só que em sala de aula elas percebiam que todas as respostas ele sabia, que ele ia muito bem. Então elas começaram a olhar
as duas professoras, né? A acompanhante dele e a professora da sala. O que nós podemos fazer para que o desempenho de sala dele como é que é? Na hora da prova, né? Que se registre na hora da prova. E aí, uma das professoras, ela falou, Liane, foi até engraçado, porque ela sugeriu assim, vamos gravar, vamos fazer falado, né? Aí ligaram o celular, né, para gravar o áudio. Daí uma professora ia fazendo as perguntas, ele ia respondendo, perguntava, respondia. Rapidinho ele fazia a prova, acertava tudo porque ele tinha uma memória, né, muito boa e um raciocínio bom. Ele só, na hora de escrever, que não conectava, né? Ele não conseguia colocar no papel o pensamento e a fala dele. E aí ele, nossa, foi outra criança nas notas, né? Porque antes eram notas baixas, e aí começou, aí foi o outro dilema de que se reconhecesse essa prova oral, nessa nota da prova oral, porque daí não era uma convenção normal, né, da escola e do município e da educação reconhecer essas provas orais. E aí eu não fui mais a fundo para ver. E aí entra exatamente no que você estava falando, né, Lu? A lei exige um negócio lá, X, Y, Z, que nem sempre é aquilo, se adapta àquela realidade daquela criança, né? Pois é, uma das evoluções que a gente teve ao longo desses anos é essa, porque hoje a legislação ela já reconhece essas adaptações. Viu que legal? Hoje, um aluno, nosso estudante, que tem qualquer deficiência, seja física, intelectual, ou seja, qualquer transtorno, né, como autismo, síndrome de Rett, enfim, esses alunos que são público da educação especial porque tem alguma deficiência ou algum transtorno, é garantido para eles um instrumento que chama PDI. O que é o PDI? Ele é um desenvolvimento individual. Ele é exclusivo para aquele aluno, pensando nas dificuldades que a deficiência dele traz e nas potencialidades que ele tem. E aí esse PDI diz que é a importância individual para cada aluno. Esse aluno chega para aquela escola ou chega no início do ano, vamos supor que ele já seja aluno da escola, todo início de PDI ele é atualizado. Então, como é que é atualizado? É feita uma avaliação diagnóstica desse aluno. Nessa avaliação diagnóstica é registrado tudo aquilo que ele já domina, tudo aquilo que ele já consolidou. É registrado, então, a partir daquilo que ele já domina, que ele já consolidou, vai ser trabalhado com ele. E quais são as dificuldades que ele tem que precisam ser vencidas ao longo daquele período. E aí, além disso tudo, é registrado, então, quais são os instrumentos que vão ser utilizados para ajudar esse aluno a vencer aquelas dificuldades e quais são as formas de avaliação utilizadas para esse aluno. E essas formas de avaliação, elas podem e devem ser as mais diversas, que aí entra nesse exemplo que você deu. Pode ter avaliação oral, pode ter avaliação com um número menor de questões, pode ter um escriba para aquele aluno que às vezes necessita dessa opção, pode ter um tempo maior para avaliação, pode ter uma avaliação em outro espaço, pode ter uma avaliação com mais imagens, porque às vezes tem aluno que necessita disso. Então, nesse PDI, vai ter todos os instrumentos que vão ser utilizados no trabalho com esse aluno e todas as formas de avaliação que também vão ser utilizadas com ele, e isso é reconhecido pela legislação hoje em dia. Então, isso também é um avanço muito grande. Que legal. Que nos possibilita trabalhar com cada aluno de forma individualizada, da forma que ele necessita. Porque isso é equidade, é tratar de forma diferentes, né? Eles têm diferenças e para cada um as adaptações necessárias vão ser diferentes. Mas isso tudo vai estar registrado lá no PDI. E outra coisa que sempre eu gostava muito de conversar com os professores e que os professores normalmente me perguntavam muito, era assim, no final do bimestre. E uma coisa que eu respondi assim, a nota a que ele fizer jus. Mas a nota que ele fizer jus, comparando-se ele com ele mesmo.
Como é que ele está aqui no começo do bimestre e quais foram as evoluções que ele teve ao longo do bimestre. Porque se eu tenho um plano de desenvolvimento individual que é específico para aquele aluno, na hora de avaliar, eu não posso querer compará-lo com a turma toda na qual ele está inserido. Eu tenho que compará-lo com ele mesmo. Quais foram as evoluções que ele teve ao longo daquele período. E é a partir daí que esse aluno vai ser avaliado. Então, né, também é uma forma de distribuição de notas muito mais justa. Justa. Né? Se eu compará-lo com a turma, em alguns aspectos, ele pode estar muito além. Em outros, ele vai estar aquém. Então, assim, é uma comparação que é desleal. Né? E assim, ó, essa questão assim da comparação com os outros, né? E isso a gente pode levar para nós mulheres, para os nossos filhos também. Então a gente cobra do Gustavo a nota, né? Porque a nota para nós baliza se ele está estudando ou não, porque a gente não, eu não fico no pé dele, está estudando, não está estudando. Ele tem o tempo dele, só ele tem que nos provar com a tal da nota. E quando a gente questiona uma nota, alguma coisa, ele diz, mas eu não fui o pior da turma. E aí ele já sabe a resposta, porque a gente diz, não, a gente não está comparando você com a turma. A gente está comparando você com o teu desempenho no mês passado, no bimestre passado. O que aconteceu agora? Você não entendeu a matéria? Como é que foi? Ou você relaxou porque não estudou? E aí a gente faz ele se comparar com ele mesmo. Né? E isso a gente percebeu que trouxe para ele, Lu, uma responsabilidade maior. Porque, assim, a culpa não é da turma que foi mal. Fui eu que não estudei, fui eu que deixei o trabalho para entregar na última hora, fui eu que não levei sei lá, porque aqui ainda dá nota de caderno, no caso dele, né? Eu que não levei o caderno arrumado. E agora? Agora eu aprendi que, mãe, eu sempre tenho que estar com o caderno em ordem. Então, e comparar você com você mesma, a tua evolução, isso é legal, né? E o bacana, assim, o que eu queria te perguntar agora, Lu, é o teu olhar para os pais dessas crianças. Como que esses pais podem buscar por isso? Né, por essa educação mais empática, né, essa educação mais... porque a gente sabe que existem locais onde não é tão inclusiva a educação, porque não tem, não por culpa dos professores, mas por todo o sistema, né? Então, como que os pais podem buscar esses direitos? Nós já fizemos a live com a Carol, que é mãe do menino que tem autismo, né? E ela falou, o desafio meu esse ano está sendo ele entrar para a educação. Não sei, formal, né? Então, ele está indo para a primeira série, para alfabetização, para o pré-primeira série e tal. O desafio dela exatamente foi esse. Como que eu me conduzo? Como que eu busco a escola? Como que eu converso com os professores? Como que é? Porque é todo um desafio novo se trabalhar na educação, tanto para o pai, para a mãe, ou responsável, né? Quanto para o professor que vai receber essa criança, né? Como que os pais podem agir nesses casos? Vou colocar meu filho na escola, e agora? Primeira dica que eu dou é conhecer as escolas. Conhecer as escolas que tem próximo ali da residência. Porque o ideal é que o aluno, que o estudante esteja próximo da residência dele, né? Sobretudo o estudante com deficiência. Por quê? Porque ele normalmente necessita de vários outros atendimentos multidisciplinares, né? Necessita de atendimentos da área clínica, necessita da escola e muitas vezes de outros atendimentos pedagógicos extra-escola. Então, é interessante que a escola seja próxima. Então, a primeira coisa que eu sugiro para os pais é conheça as opções que você tem. Conheça as escolas que estão ali próximo da sua residência, da sua região, e verifique qual é aquela que tem um perfil mais inclusivo. Numa conversa e numa visita à escola, é possível a gente perceber se ela tem esse perfil inclusivo, né? Às vezes, quando a gente visita uma escola, rapidinho, assim, olha, você passa ali
na quadra, está tendo uma aula de educação física, você percebe se aquele aluno com deficiência física está incluído na aula ou ele fica lá só na plateia, só vendo os colegas participarem da aula. Passou na porta da sala, você percebe se os alunos estão ali incluídos nas atividades ou se eles são meros espectadores. Então, a primeira coisa que eu sugiro é conhecer as escolas que tem próximo. Depois que o estudante já está matriculado, a família precisa manter um diálogo constante com a escola. Normalmente, a escola ela já provê isso, ela já chama essa família, ela tem uma proximidade com essa família. Mas se a escola não faz esse movimento, eu sugiro que os pais façam esse movimento, que eles estejam próximos ali da escola. Porque qual é a obrigação da escola? É incluir, além do aluno, incluir essa família também. A família precisa saber o que está sendo trabalhado com o seu filho, como é que está sendo trabalhado, como é que o seu filho está sendo avaliado. E não tem outra forma dela saber disso, a não ser estando presentes nos momentos que são destinados a isso. Né? Então, são as duas primeiras coisas que eu sugiro sempre para as famílias. Eu acho que é o primeiro passo, pontapé inicial, né? Depois, eu acho interessante que se a família tem disponibilidade, que ela participe da escola, por exemplo, colegiado escolar, né? Que é uma instância que tem representantes da direção da escola, dos professores, dos funcionários de todos os segmentos, de alunos e de pais. É muito legal também do colegiado escolar, porque no colegiado escolar ela tem noção da escola, daquilo que está sendo ofertado para o filho dela, daquilo que está sendo ofertado para os demais estudantes como um todo, quais são as dificuldades que essa escola tem, né? Porque também não são poucas, e de como a família pode auxiliar a escola nessas dificuldades também, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Que interessante, né? Assim, se for olhar grosso modo, é mais ou menos o que eu fiz quando eu fui colocar os meus filhos, né? Eu fui olhar como é que é a escola, como é que são os professores, como é que é a política de trabalho da escola, né? Interessante isso. Fui pesquisar outras mães, e aí, como é que foi teu filho lá? Como é que não é? É o mesmo processo, né? A única coisa que vai mudar é o olhar, né? O olhar da necessidade da tua criança, né? O meu filho, ele tinha, né? Agora ele já tá mais bem calminho. Ele tinha traços de hiperatividade, né? E uma escola não identificou. Ela dizia que ele era super agitado, que ele era o problema. E aí nós mudamos, precisou mudar de escola e tal, porque ele também não gostava daquela escola. E na outra escola, a diretora falou assim, a professora, ela disse assim, mãe, mas aquela criança que você me descreveu, você não trouxe para cá, você trouxe outra. Então eu falei, mas como assim? É o mesmo Gustavo. Por quê? Porque elas sabiam como lidar com ele e ele era outra criança naquela escola, né? Então, assim, é o olhar que é parceria, né? É o olhar da mãe e da professora ou do professor. A maioria agora são professoras, né? E da supervisão, né? Da escola. E todo mundo trabalhar junto. Porque quando eu cheguei lá, eu coloquei, olha, na outra escola eles falaram isso e isso dele. E aí elas falaram assim, não, pode deixar que aqui a gente... E eu disse, tá, mas vocês não vão reclamar dele? Não, aqui ele está sendo, né, uma criança normal como todas as outras. E aí o coração ficou mais leve, porque, claro, aí a supervisora tudo deu várias dicas de como a gente também agir em casa, como agir. Sai e entra de novo, Lu. Não tá ouvindo? Como é que tá? Não? Ai, e agora? Sai e entra de Eu novo. vejo e não ouço. Deixa eu escrever aqui, tá, Karina? Sai e entra novamente. Vamos ver se ela entende.
Ah, viu? Agora ela vai sair, vai entrar. Provavelmente deu um probleminha no Sim, áudio, sim. né? Mas é bem assim, né, Você Marina? consegue me escutar? Consegue, né? Consigo, aham. Provavelmente foi lá só. Então, é assim, que nem a Marina, né? Provavelmente a Marina teve também esses momentos assim, né? De não se sentir entendida, outros momentos de se sentir entendida, né? Nossa, e foram vários esses momentos mesmo, viu? Foi vários desses momentos. Foi minha passagem pela escola foi assim super difícil, mas vencemos essa batalha. Porque são várias pessoas envolvidas, né, Marina? Tem Sim, a sim, professora, tem a diretora, tem os colegas da sala, né? sim, é. E às vezes a, a, a nossa, como é que eu posso dizer? A imaturidade quando a gente é criança, quando a gente é jovem, né? A gente às vezes não sabe Sim. expressar o que a gente precisa, dizer o que a gente realmente quer. E aí, quando E até a agora gente. você que foi que caiu aí, ele, eu não te ouço. Oh, será que não me ouve nada, nada? Não, Será que não eu, te ouço. será que eu vou ter que terminar essa live aí? Oh. E aí, não me ouve ainda? Pera aí. Vou tentar salvar a Luciene aqui e já te salvo aí também. Ah, peraí, vamos. Até agora nós tivemos informações bem importantes, né, Marina? Hum. Luciene. Bem, Aê, voltou. Deixa eu agora resgatar a Eliane. Peraí, só um tá pouquinho. bom. Já voltamos. Que bom que deu certo. Mas pode continuar de onde Tá. você estava. Pode retomar de onde você estava. Tá, beleza. Bom, então eu acho importante essa questão que a Eliana coloca, que ela já tem essa visão enquanto mãe, né? De que Sim. o estudante ele precisa ser comparado com ele mesmo, né? O nosso aluno que é público da educação especial, ele precisa ser comparado com ele mesmo. Quais são as evoluções que ele teve ao longo daquele período X? E não comparado com a turma, porque aí não faz sentido, né? Não faz sentido se eu ter um mecanismo individualizado para ele, mas na hora da avaliação eu quero que ele
que ele use os mesmos recursos e que ele atinja os mesmos resultados que os colegas dele, né? Isso é muito legal. As escolas, elas têm caminhado, elas têm tido um percurso legal nessa questão do PDI, nessa questão da avaliação. A gente ainda tem muita coisa para melhorar nesse aspecto, mas, que bom, deu certo, né? A gente ainda tem muitos ajustes para serem feitos nesse aspecto, mas é muito legal que as escolas já estejam nesse movimento de entender que o aluno ele é único, que ele precisa ter contato e que os instrumentos de avaliação eles precisam ser diversificados, eles precisam ser aqueles voltados para esse aluno e se aproximar o máximo possível daquilo que é feito no dia a dia, né? Não pode fugir, tem que estar casado com aquilo que é feito no dia a dia para ele. Se no dia a dia ele me dá mais retorno no oral, então na avaliação eu preciso priorizar isso e isso tem que constar no PDI desse aluno para ter validade, né? Para estar respaldado, para estar amparado legalmente todo esse trabalho diversificado, diferente que está sendo feito com ele. Uma coisa legal também que eu acho importante a gente falar é que a legislação ela prevê uma flexibilização do currículo para os nossos alunos que são currículo. Durante muito tempo, as pessoas entenderam flexibilizar o currículo como tirar coisas do currículo para ficar mais fácil, entre aspas, da educação especial. E flexibilizar não é tirar. Flexibilizar é fazer com que o nosso aluno, que é público da educação especial, ele veja tudo aquilo que os colegas dele estão vendo, mas de uma forma que ele consiga se apropriar daquilo ali. Flexibilizar não é tirar, não é diminuir para ficar fácil. É fazer aquilo ali chegar para o entendimento do nosso aluno. De que forma? Com todas as adaptações que ele necessita, que sejam mais imagens, que seja um tempo maior, que seja com vídeo, com figura, com material concreto, que ele possa tocar, manipular, né, sentir. Então, flexibilizar é isso. E graças a Deus, hoje as pessoas estão entendendo isso, estão se apropriando desse conceito, que não é tirar, né? Não é isso. Nosso aluno público da educação especial, ele tem direito a ver exatamente o que os colegas dele estão vendo, de uma forma adaptada a que ele consiga se apropriar daquilo. Que não adianta, né, ensinar pela metade as coisas, não resolve a questão, né? E não adianta também querer fazer da mesma forma. Por exemplo, às vezes um aluno que ele está ali a turma dele, às vezes, é um 9º ano. Eles estão num nível de leitura avançado. Esse aluno ainda não está. Esse aluno ainda está lá no processo da alfabetização. Então, não adianta eu querer passar para ele um texto de 3 páginas, que é o texto que a turma viu, que ele não vai se apropriar, porque ele está no momento da alfabetização, independente de estar lá no 9º ano. Mas eu também não posso pegar um texto que o professor do 1º ano está trabalhando lá com os alunos de 6, 7 anos, porque não vai atrair a atenção desse adolescente que está no 9º ano. E aí, o que faz com esse adolescente que está lá? Ele tem direito a ver o que a turma dele está vendo, mas só que esse texto ele pode ser uma versão resumida para ele. Ele está tratando, mesmo os colegas dele estão tratando, mas de uma forma que ele dê conta de se apropriar. Isso é adaptação, isso é flexibilização, né? Legal, legal. Ele está vendo de uma maneira que isso fique mais fácil para ele digerir aquela situação ali, né? Isso. Exatamente, Marina. Né? Porque não faz sentido eu alfabetizar esse aluno com o texto lá do aluno do 1º ano, que tem 6, 7 anos. Não é do interesse dele, não é do universo dele. Ele tem que ver o que ele está vendo, mas adaptado para uma linguagem que ele dê conta de se apropriar. Se esse aluno... Para atrair, né, a atenção dele, né? Exatamente.
E às vezes as adaptações são tão simples. Por exemplo, você comentou que seu aluno tem, que o seu filho tem, ele foi diagnosticado com... O meu filho, ele tinha É, traços de hiperatividade. Então, se a gente não cuidasse, não levasse, né, para certas atividades físicas, isso poderia se tornar hiperatividade, com medicação e tal. Então, a gente fez várias. Ele tocou flauta, ele tocou trompete, ele jogou futebol, tudo para trabalhar essa. E em casa também, né? Tudo tinha. Ele. Passo a passo, era bem. A gente começou a ter um cuidado bem grande e melhorou. Mas na escola elas também tiveram cuidado, né? Para não deixar ele agitado. Então, eu lembro que tinha atividades, Lu, que ele era o ajudante do dia, 3 vezes por semana, né? Porque ele terminava rápido a atividade, daí ele ajudava a professora para ele não ficar fazendo bagunça na sala. E eu falei, nossa, que técnica tão bobinha, ele ser o ajudante. Então, ele era o ajudante. Colava uma fita crepe, assim, escrito ajudante. Nossa! Resolveu o problema da escola, né? Porque uma simples atitude. Eu sou ajudante, eu ajudo a levar os lápis de cor para os colegas, eu levo as tesouras, eu levo, né? Então, foi a forma que elas conseguiram de ajudar ele nesse sentido, porque a parte cognitiva, ele captava muito rápido, né? Então, até teve uma vez uma professora de educação física. Ela falou assim, Liane, eu tentei dar um nó nele, né? Ela deu atividade, explicou a atividade, e daí sempre tem a turminha que não capta na primeira explicação. Aí a professora explicou a segunda vez. E ele começou a fazer as bagunças de criança, né? Eu acho que ele estava na segunda, terceira série. E dela falou assim, Gustavo, o que eu acabei de explicar? Né? Assim, para ver assim, para dizer assim, viu? Tava bagunçando, não prestou atenção, né? Aí quando ela perguntou assim, o que eu expliquei, Gustavo? Ela falou assim, Eliane, ele me explicou certinho, passo a passo, a atividade que tinha que fazer. Por quê? Porque ele captou na primeira. Então, para ele ficava um tédio, a professora tem que explicar 2 vezes a mesma coisa, né? Então, quando ele era ajudante, aí ele já tinha captado o que tinha que fazer, na segunda parte da explicação ele estava lá entregando coisa, fazendo coisa. E assim a gente consegue, até hoje ele é assim. Ele capta na primeira, ele já faz, ele nunca traz tema para casa, porque ele sempre faz na escola. Enquanto a professora explica a segunda vez, ele já está fazendo. E aí vem o meu cuidado como mãe para não bloquear isso nele, essa facilidade dele, né? E mostrar a empatia que ele precisa ter pelos colegas que não captam a informação de primeira, né? Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Da mãe que tem uma criança que é um pouco mais lenta para captar, ou no ritmo normal, cada criança tem seu ritmo, né? Ou é acelerada que nem ele, né? Então a gente sempre coloca para ele, olha, tem criança mais lenta para captar, então você tem que respeitar essas crianças. Às vezes não é nem lentidão, é maturidade, né, Lu? Tem isso também. Então, a Heloísa, por exemplo, ela fez 6 aninhos agora. Todos os coleguinhas dela estão fazendo 7. Então, na maturidade, ela tá quase um ano atrasada, né? Assim, um tem 7 e ela tem 6. Então, às vezes, ela diz, mãe, meus coleguinhas já estão quase lendo e eu não estou conseguindo. Então, ela se sentia inferior. Aí a gente tinha que trabalhar com ela, né, mostrando a vantagem que quando ela tiver 7, ela já vai saber ler, né? E aí os coleguinhas vão ter 8, eles vão estar em outro nível, né? Mas aí ela começou a ver o lado bom de ter 6 e tal, tal. Mas a gente, como mãe, também tem que ter esse cuidado, né, Lu? Não só exigir da escola, que a escola se adapte, que a escola proporcione, né? Mas nós também ter esse olhar, né? Que nem eu vejo a mãe da Marina, a Rosane, ela correu muito atrás de proporcionar isso para a Marina, porque ela simplesmente podia desistir na primeira dificuldade, né? Que foram muitas, né? Então, Nossa! Importantíssimo, porque você tem um filho, 2, 3,
a escola ela lida na mesma turma 30. com 30, né? Então, é importante que a gente exija aquilo que a escola tem que proporcionar, mas que a gente seja parceiro da escola enquanto pai e mãe. Né? Isso. Parceria. Todo mundo está ali para quê? Para que aqueles estudantes que estão ali consigam se desenvolver integralmente o máximo que eles conseguirem. E quando é público da educação especial, com cada vez mais autonomia que ele conseguir também. Eu também acho um avanço, porque há um tempo atrás, esses alunos públicos da educação especial, eles ficavam meio que numa redoma. Ah, não, a gente não pode exigir isso dele não, porque ele não vai conseguir e tal. E não é isso, a gente tem que estimular, dar voz, deixar aí, tomando os cuidados que são necessários, mas proporcionando para esse estudante o máximo de autonomia que ele puder conseguir. E quem vai dizer para a gente até onde ele tem condição de ir e quanto de autonomia ele tem condição de conquistar? É ele mesmo, nos mostrando através das atitudes, de como é que ele vai reagindo a cada situação, né? E aí até o limite dele, né? Tanto cognitivo quanto corporal, né? O nosso professor que faz a live de alongamento, ele joga rugby, né, Marina? Isso, rugby. E pensa, rugby é tipo um basquete, né? Uma mistura, sei lá, de futebol com basquete, né? E aí eu às vezes fico imaginando quantas barreiras, né? Quantos degraus você tem que dificuldades para quebrar para fazer uma atividade física dessas, né? E às vezes na escola uma pessoa com deficiência física não pode brincar de, não sei, pego ou de nessas brincadeirinhas mais infantis, assim, esconde-esconde, sei lá, né? Que brinca. Agora estão resgatando, eu vejo a Luísa às vezes vem para casa, estão resgatando muitas brincadeiras da nossa época de criança. Tua não, né, Marina? Porque você é bem novinha. Acho que eu e a Lu temos mais ou menos a mesma idade. Na nossa época de criança, né? De foguinho e não sei o que. Ela chega com umas brincadeiras. Esse dia ela estava com aquela das 5 Marias, sabe? Caia Maria, né? Dos saquinhos. Eu falei, isso aí é da minha infância. O que você está brincando com coisa da minha infância? Foi bem engraçado, né? Então, esse tipo de coisa, claro que os deficientes têm condições plenas, adapta só a brincadeira e vamos que vamos, né? Eu penso que o papel da família, né, é essa questão da parceria mesmo, de estar ali, percebe claramente isso. Alunos, estudantes que estão ali na escola. Ixi, caiu de novo. E que a família é ausente, que a família não vai às reuniões, que a família não comparece. Na maioria das vezes, o desempenho desse estudante, seja da educação especial ou não, ele tende a ser, pior do que o desempenho daquele estudante que a família está junto, que a família comparece às reuniões, que a família verifica as atividades, porque a gente, depois de uma certa idade, né, a gente não tem que estar lá grudado o tempo inteiro, né? O aluno tem que ter autonomia, ele tem que saber o que ele precisa fazer e tal, mas eu preciso, às vezes, dar uma conferida, olha, fez mesmo, não fez, como é, isso aqui, né? A família, essa parceria, ela só tende a enriquecer o desempenho dos estudantes, né? Isso é de fundamental importância no desenvolvimento dos nossos estudantes, da educação especial e também do ensino regular. Normal, né? E a Marina pode até colocar isso, né? Essa sensação. Eu acho que quanto mais, que nem no caso a tua mãe, né? Quanto mais a tua mãe estava em sintonia com a escola, mais segura você se sentia. Eu penso assim, né? Porque eu tenho a minha mãe aqui, né, me apoiando de um lado e a escola me apoiando, né? Então, assim, eu acho que se sente mais seguro em
em progredir, em avançar, né? Saber que vai ter apoio, saber que vai ter, né? Com Essa, certeza, né? com certeza. Mas assim, Ai, tá dando Não problema de ouço você novo. de novo. mas nós estamos te ouvindo, Lu. Não ouço, Marina. Ai, Nós estamos te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Não consigo e te ouvir. agora? Aí vamos ter que terminar a live, Marina? De novo. Ai, ai. O que você acha, Marina? Entramos, ela sai e entra de novo? Peraí, um pouquinho. Peraí. Vamos tentar solucionar a questão, hein? Deixa eu ver se eu não consigo, acho que por aqui. Deixa eu ver. Mas só para gente terminar aqui também, né? Não, acho que Luciene pode sair e entrar de novo, e aí eu faço a fala e a gente termina. Vou escrever aqui, então. Sai e Explica para ela que eu acabei de falar, ele. vamos ver. Ver se a Lu sai e entra de novo. Daí ela. Aí a gente finaliza a live. Não tá querendo hoje gravar, né? A anterior tu conseguiu gravar, Marina? Não, né? Não consigo Eu ver. não, eu não cheguei a derrubar, eu não cheguei a derrubar. Ah, não caiu? Então só eu que caí? Só a Lu que caiu, eu pedi para sair e entrar de novo, lembra? É isso. Eu não Tá, cheguei a derrubar. tá, perfeito. Então, vamos entrar, Dona Lu, novamente. É, mas essa questão de educação, ela não é tão simples, mas também não é tão complicada, né, Marina? É só Sim, querer, sim, né? Que nem a Lu tá falando. É, os pais quererem, o aluno querer, os professores quererem, a escola querer, né? Ah, E tá agora, ouvindo, Lu? voltou, Dona Lu. Eu tava falando Você não me aqui, ouve agora, Lu? oi? Agora eu Você consigo ouvir ouve? vocês tá bem. ouvindo? Eu acho que Joia. a conexão aqui hoje tá instável. Sim, aqui em casa também estava bem estável a internet. Mas Eu tava, internet tem dessas, Lu, não se preocupe. é verdade. Eu estava falando aquilo que tudo se resume à boa vontade, né? Quando os pais têm boa vontade, quando a criança tem boa vontade, quando a escola tem boa vontade, os professores têm boa vontade, o governo tem boa vontade, a coisa flui, né? A coisa vai. Agora, quando um dos lados não tá afim, o negócio aí se sofre, né? Porque um só batalha e aí como diz, o casamento não dá certo, né? Porque acaba sendo Verdade. um casamento, né? De pais com escola, com nove, são hoje 9 anos, né? Estudando, até mais, né? Porque começa no pré, enfim, 10, 12 anos estudando, às vezes na mesma escola. Se não há parceria, não sustenta, né? E além da parceria, uma coisa que eu acho muito importante, o exemplo que você deu dos filhos da troca da escola, né? Que a escola que recebeu falou assim, ó, não é aquele aluno que você descreveu, Cadê? né? É a Cadê questão, aquela criança que se falou que ia trazer aqui? é a questão do acolhimento, né, gente? O acolhimento faz diferença. Porque quando o estudante chega para uma escola e ele se sente acolhido, a probabilidade de Verdade, sucesso também é muito grande. A primeira verdade. grande questão é esse acolhimento. Quando a gente tem Verdade, Lu. um estudante que a escola É, consegue acolher, o restante começa a fluir, né? E quando Verdade. ele não se sente acolhido, o processo de inclusão dele com certeza não vai acontecer. Tem uma barreira nossa,
E aí, por mais que a escola esteja bem preparada do ponto de vista pedagógico, se não acontece esse acolhimento, aí o processo de inclusão desse aluno, ele trava, né? É uma barreira. Verdade. Que interessante isso que você falou agora, eu gostei, né? E a Marina, né, concordou plenamente, né, Marina? Não, é porque o que a Lu falou aí agora, eu acho que foi o que minha mãe passou comigo nesses últimos anos de escolaridade, então a Lu sabe disso muito bem, melhor do que eu. Né? Esse acho que é o ponto fundamental, gente, o diferencial das escolas que conseguem promover uma inclusão bem-sucedida é esse. Primeiro ponto, acolhimento. Quando o aluno ele chega na escola e ele se sente acolhido, aí a probabilidade do restante fluir, do pedagógico fluir, né, da melhora acadêmica, de todo o restante, já tem probabilidades favoráveis para a coisa fluir, para a coisa Sim. acontecer. E esse aluno que se sente acolhido, a probabilidade dele conseguir passar esses anos, concluir, né? Esses anos de escolaridade é até assim muito mais fácil para ele com esse tipo de acolhimento e muito mais prazeroso, né? Senão fica sofrido, né? Se eu tenho que passar boa parte da minha vida, porque são 4 horas e meia, né? No mínimo. Se eu preciso passar 4 horas do meu dia num ambiente que eu não que não me acolhe, realmente fica muito sofrido. E aí, realmente, O aluno não tem prazer, né? Aí, obrigado, né? Arrastado. E olha só, e isso agora eu vou puxar a sardinha para a escola pública. Porque indiferente se é escola pública, particular, estadual, municipal, o que for, é o acolhimento que conta, né? Então, assim, o Gustavo se sentiu mais acolhido numa escola pública. E todo mundo tem aquela coisa, porque escola pública, né? Então, assim, ele amava ir naquela escola. E a gente dizia, Gu, tem a escola XYZ, ela né, top não sei o que lá, é paga, é particular. A gente ia visitar a escola, ele disse, não, mãe, eu quero ficar numa escola velha. Tipo assim, eu quero aquela. Então tá bom, então fica naquela, né? E olha, ele só fluiu, só fluiu. Só fluiu. faz toda a diferença, gente. Toda, né? Aqui na Superintendência, a gente acompanha 18 municípios, daqui até Pompéu. Então, a gente vivencia realidades muito diferentes, de escolas grandes, escolas centrais, escolas de periferia, escola de zona rural, né? Vocês andam também, né, Lu? Vocês andam. Oi, gente que anda, viu? Andamos mesmo. Misericórdia. Então, a gente vivencia realidades muito diferentes. E quando eu falo dessa questão do acolhimento, é com propriedade, porque às vezes eu vejo uma escola que tem toda a estrutura física perfeita, ela tem adaptação na estrutura física, ela tem mobiliário super legal, ela tem recursos pedagógicos muito legais. Isso tudo é muito bom, a gente quer que todas as escolas tenham isso mesmo, né? É para isso. Mas às vezes eu vejo uma escolinha pequenininha lá da zona rural, que funciona num prédio que não é o mais adequado, que não tem essa estrutura toda, e eu percebo alunos ali que gostam de ir para aquela escola, que têm prazer em estar ali e que têm um desenvolvimento muito bom, que têm suas potencialidades bem trabalhadas, tanto ou mais do que às vezes uma escola que está melhor equipada, que tem um prédio melhor. Né? O nosso ideal, não estou dizendo que não tem que equipar sim, tem que investir, né? Tem que investir cada vez mais mesmo em capacitação dos professores, tem que investir em mobiliário legal, em recursos pedagógicos legais. Mas tudo isso, se não há essa empatia,
acaba que não funciona, né? Na verdade, o coletivo precisa ter isso tudo e precisa ter um ambiente acolhedor, um ambiente que faz com que aquele aluno queira retornar no outro dia, que faz com que aquele aluno queira estar ali, né? Que o estudar para ele seja prazeroso. Esse é o ideal, é para isso que as escolas, é em busca disso, né? Que as nossas escolas precisam estar o tempo inteiro, de que o aluno queira estar. Nesse período de pandemia, a gente percebeu que foi muito difícil esse início, apesar dos alunos terem muita facilidade de lidar com as mídias sociais, mas as escolas tiveram uma dificuldade muito grande de se adaptar a isso aí, assim, num período curto de tempo, né? Porque a gente não se preparou, a pandemia chegou e pronto. E a gente... Se vira, vamos. E a gente teve que se adaptar, vamos ver como é que vai ser isso e tal. E aí a gente percebeu o quê? Que os alunos, eles estavam lidando muito bem com essa questão do online, mas sentiam muita falta do ambiente da escola e da Tá junto, né? Tá junto, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Sim, totalmente. Até na evolução, né? Eu sempre eu dizia assim, nossa, a Heloísa precisa ficar com a tribo dela, porque, né, ela tinha na época, ano passado, quando ainda estava tendo aula online, ela tinha 5 aninhos, né? Então, assim, e nós, dois adultos e o Gustavo adolescente, 13 anos. Então, assim, eu percebia que ela tinha que estar no meio dos dela, falar a linguagem dela, né, as coisinhas. E aí, quando ela começou a ir presencial, foi assim, uau! Outra Heloísa aqui em casa. Eu falei, nossa, que diferença. E eu imagino como isso deve ser para estar entre os seus iguais, né? Que nem a Marina, tá com uma turma de cadeirantes, né? Todo mundo podendo falar as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, as mesmas conquistas, né? Isso é muito gostoso, né? A gente, né, quando se reúne uma turma de mulher, a gente tá, né? Faz maior festa, imagina, né? Que é mulher só, né? Tipo assim, né? Muito bom. Faz toda a diferença, né, Marina? Toda, né? Às vezes eu passo ali na frente da escola das crianças, eu digo, meu Deus, parece que eles largaram um. Sabe quando quando a gente vai no zoológico e tem aquele lá onde estão os papagaios e os passarinhos e tal, é uma barulheira. Falei, meu Deus, parece que largaram os papagaios tudo nessa escola aqui. Fica, eu acho que as professoras ficam surdinhas no final do dia, né? Tipo, que silêncio. Agora passa lá na porta quando é férias. Não tem um silêncio, sim. Não tem tipo, vida, não tem vida. Parece que a escola tá sem vida, né? Assim, sem graça. Né? Quando a criançada lá tem graça, né? É bom. Né? Mas que bate-papo gostoso, Lu. É muito bom. Muito gostoso mesmo. Gostoso, né, Marina? A gente entender um pouco mais da gente como pais, do cadeirante ou do deficiente físico, como ele também pode agir, né? E, além disso, também vão ter profissionais que vão assistir essa live e saber como que eu posso lidar melhor com tudo isso, né? E saber que tudo é possível. É só querer. É só ter aquela uma pontinha de boa vontade, né? A gente sempre diz assim, boa vontade, né? Porque quando você tem boa vontade, você resolve o mundo, né? Você resolve qualquer problema, né? Verdade. Eu não falei, sabe, que eu acho muito importante é o seguinte, para os alunos que têm deficiência, seja física ou intelectual ou algum transtorno, as escolas públicas, elas fornecem sala de recursos multifuncional. Olha que massa. Uma sala adaptada. Essa sala atende um aluno por vez, ou grupinhos de 2, 3, no máximo 4. Não é todos os dias, é de 2 a 3 vezes por semana. E o que é trabalhado na sala de recursos multifuncionais?
são trabalhadas todas aquelas dificuldades que esse aluno tem em função da deficiência, para que, com isso, ele possa, cada vez mais, ter um melhor desempenho lá na sala de aula dele do regular. Então, a sala de recursos ela tem um olhar completamente diferente. São atividades mais lúdicas, mais atrativas, mais dinâmicas, voltadas para beneficiar esse aluno lá na sala de aula, para que ele melhore o desempenho dele cada vez mais na sala de aula, né? E uma coisa legal é que a sala de recursos, ela atende alunos de todas as redes. Então, vamos supor que tem ali uma escola estadual que tem a sala de recursos. Ela atende aluno da escola, da rede estadual, da rede municipal e da rede particular também. Que legal! As pessoas não sabem. Então, se eu tenho um filho na escola particular e ele tem alguma deficiência, ele tem direito a fazer no contraturno dele a ser assistido pela sala de recursos. E às vezes as famílias não sabem disso, né? E é uma coisa que não tem custo, que é muito legal, que desenvolve muito e que melhora muito o desempenho dos alunos lá no regular. Então, acho interessante a gente divulgar isso, porque às vezes as famílias não têm noção disso, né? E que não tem, que é para todo mundo. A única exigência é que o aluno esteja regularmente matriculado numa escola regular, seja qual for. Então, é interessante ir na Secretaria de Educação, por exemplo, para ver onde é que é a sala de... Para saber quais as escolas têm, né? Porque não são todas. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, na rede municipal tem várias escolas que têm, na rede estadual também. Então, e outra coisa, a família escolhe, desde que tenha a vaga, a escola que for mais próxima para ela, ou que for mais fácil fazer esse deslocamento, né? Esse atendimento é no contraturno, organizado de forma que o aluno não perca as aulas dele do regular e que ele também não perca nenhum atendimento clínico multidisciplinar que ele precisa ter. Então, ele vem para agregar. Que legal, que legal. Muito legal. É como se fosse assim, na sala de aula seria o trabalho, porque aqui em casa a gente brinca assim, o pai trabalha fora, a mãe trabalha em casa, o trabalho da Heloísa é estudar de tarde, o trabalho do Gustavo é estudar de manhã. Então, eles têm que encarar como se fosse um trabalho, né? Seriedade. Então, cada um tem seu trabalho. E aí, é como se fosse assim, o horário que está na escola, eu estou trabalhando, é algo mais sério, né? Uma responsabilidade maior. E no contraturno, é atividade também, mas não é aquela coisa, aquele compromisso mais sério, igual é a sala de aula, assim, né? Tipo, estudar e tal, né? Seria mais ou menos assim. Porque aprende brincando, né? Aprende brincando. Com coisa diferente, com material concreto. Então, assim, é um trabalho completamente diferente do regular, né? Essa sua interpretação aí foi muito feliz. Porque obrigada. Né? E só que não é o brincar pelo brincar. Todo joguinho, toda brincadeira que tem ali tem uma intencionalidade pedagógica, que é trabalhar alguma coisa que esse aluno precisa e que vai trazer horas para ele, tanto na vida cotidiana do dia a dia, quanto lá na escola dele, lá no regular, né? Lá no regular, né? Coisas simples. Uma vez eu conversei com uma professora, que ela foi a minha professora, e ela disse assim, Viane, às vezes tu tá ali cozinhando, e aí tu pede pra criança, quantos macarrão, aquele macarrão maior, nós vamos colocar aqui dentro, daí conta junto com a... Eu falei, nossa, prof, mas vou ficar contando macarrão dela. Disse, é uma forma de você trabalhar números com ela, brincando. Eu falei, olha, sabe que eu não tinha me tocado desse detalhe assim, né? Hoje nós vamos fazer quantas panelas de comida, né? Que cor que tem dentro de cada panela, que, sabe, umas coisas que parece tão boba, mas é tão importante eles entenderem que o que eu aprendo na escola, eu aplico no dia a dia. E mostrar, eu percebo que quando a gente faz essa associação, o Gustavo já consegue mais, porque já está mais maduro, né? Tá com 14 anos. Mas a Heloísa, quando ela entende que aquele monte de letra que ela está aprendendo lá, né? Que parece uma bagunça, aquele monte de letra. Aquilo ali serve para ela ler aquelas historinhas, né? Tipo, o C e o A, o S e o A da casa, e eu consigo ler casa no livro que eu tenho. Então é para isso que eu tô aprendendo as letras? Tipo, né?
foi um clique na vida dela, assim, tipo, uau, é para isso que eu tô aprendendo essas letras? Né? E aí a gente percebeu que ela começou a se dedicar mais para aprender as outras letras, né? Então, é eles entenderem, né, através da brincadeira, o quão importante é esses detalhes, né? O que eles aprendem lá na sala de aula para colocar no cotidiano, né? Muito bom. É muito importante, eu sempre quando converso com os professores, eu coloco essa questão do fazer sentido. Tem que fazer sentido para o estudante, independente de que idade ele tenha. Porque se não faz sentido para ele, além de ficar muito mais difícil, com certeza ele não vai conseguir se apropriar. Então, quando faz sentido, eu estou entendendo para que eu preciso aprender isso. Eu estou entendendo o que eu vou fazer com isso na minha vida, no meu dia a dia. Aí realmente faz toda a diferença, né? Uma coisa que eu sempre falo para os professores é assim, a questão do registro, né? Todos os alunos eles vão para a escola e tem que ter um registro, né? Às vezes é uma folha inteira do caderno que o professor passou, a atividade, a matéria, tal, tal, tal. E às vezes a gente tem aluno que ele não tem condição de fazer esse registro mais complexo e mais elaborado. Por quê? Porque ele pode ter uma deficiência motora, por exemplo, e aí ele leva um tempo grande para copiar. Ele não vai ter esse registro dessa forma. Ele tem que ter o registro porque ele é estudante, mas aí o professor tem que ter a empatia de perceber desse registro imenso que toda a turma está fazendo, o que é o essencial para esse aluno aqui. Bem, a mesma coisa que a turma dele está vendo, mas de uma forma que faça sentido para ele e às vezes não tão grande. Então, o registro ele pode ser às vezes uma frase, mas aquilo ali precisa fazer sentido para esse aluno. Para que quando ele volte ali, para que quando ele volte naquele registro, ele lembre o que foi tratado naquela aula, né? Então, é questão do fazer sentido. E a fazer sentido. E isso não, a gente leva para toda a vida, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, ela tem que ter um sentido. Por que a Marina se moveu a fazer o Sai do Cantinho? Tem um sentido por trás disso. Senão, não tem graça, né? Por que a Lu, né, anda quilômetros e quilômetros para auxiliar escolas e professores? Tem um sentido nisso. Porque senão o trabalho fica chato, fica pesado, né? E aí a gente olha assim, tudo que a gente acredita, nós como adultos, serve para a criança, só que com um sentido. Olhos, né? Um olhar um pouco diferente. Tem que fazer sentido. Por que eu tenho que aprender isso aqui? Né? Por que tem que ser assim? Por que né? Algum sentido tem. E aí, se isso torna assim, opa, isso é legal por conta disso? Por exemplo, a tal da tabela periódica serve para quê? Né? A tal daquela fórmula de Bhaskara serve para quê? E aí, quando você entende por que você está aprendendo aquilo, né? Esse dia o Gustavo está tirando maior sarro. Fala, mãe, a matemática era tão simples, alguém inventou de botar letra lá no meio, complicou o negócio, né? É matemática, português e português, né? Ele começou a tirar sarro aí, fazer as analogias. Mas assim, quando você entende por que daquilo, você diz, então é para isso que eu estou aprendendo esse negócio complicado aqui, né? Aí você pega o gosto pela coisa, senão não vai mesmo. Vou fazer por fazer, e aí se reflete, indiferente se a criança tem deficiência ou não, se reflete nos resultados, porque não vai conseguir estudar, não vai conseguir se dedicar num trabalho, numa prova, ou né, numa avaliação, enfim, né? E é bem isso mesmo. Falou tudo, Eli. Bem isso, né, Marina? Marina. Lu, muito obrigada por destinar esse sábado à tarde. Obrigada por aceitar nosso convite aí. Convite mais meu do que, né? Eu que agradeço. Fez o meu sábado. Foi uma honra ter você conosco aqui. Esse tempinho, esse papo gostoso. E
Esperamos ter você conosco novamente. Ai, que bom, eu fico muito feliz, muito agradecida, adorei participar, adorei conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Que bom que tem, percebi aí o pessoal entrando, que bom que muita gente participou, porque quanto mais pessoas conhecerem um pouquinho da educação especial, cada vez mais a gente consegue facilitar o processo de inclusão, né, dos Sim, estudantes com deficiência aí na escola, né? realmente, Mais realmente. conhecimento, quanto mais a gente estiver engajado nisso aí, esse processo vai facilitando. Sim, realmente, concordo. Muito, muito obrigada. Muito grata de ter você conosco aqui, Eu que viu? agradeço, Marina, parabéns pela Um iniciativa. beijo, bom dia aí, você, no Marcos Flávio. Ai, beijo, fiquei muito feliz. Bom final de semana. Um Fica abraço, com Deus. com Deus.